Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje a gente vai continuar nossa série sobre o livro do Loomis, Fun with a Pencil. Eu fiz já toda a parte divertida do livro do Loomis e agora chegou a parte mais técnica e mais chata desse livro. E a gente não tem muito como fugir, né, dessa parte técnica e ela é muito importante porque não adianta você saber desenhar personagens e tal, e não poder fazer como ele chama nessa parte, que é criar um mundo para esses personagens. Então eu vou começar falando de perspectiva. Esse vídeo vai ser dividido em vários vídeos diferentes, porque o Loomis ele trabalhou assim numa forma, sei lá, muito sintética. Se você pegar esse livro, você vai ver que na parte de perspectiva, basicamente ele usa ali uma página, você está até vendo no vídeo essa página, meio que para explicar quase tudo de uma forma muito rápida, né? Assim, muito, como é que eu vou dizer, sintética. E de fato, assim, tudo que você precisa saber está ali, só que é um pouco confuso você saber a partir só do que ele escreveu. Tem mais alguns vídeos de perspectiva no canal, na lista sobre desenhando com o lado direito do cérebro. E lá mostra uma visão diferente da perspectiva, que é uma perspectiva para desenho de observação, uma perspectiva que ela chama de perspectiva intuitiva. Então, vale a pena conhecer, né, essa modalidade diferente de perspectiva. E aqui a gente vai ver a perspectiva tradicional zona, acadêmica, que é a que o Loomis propõe. Eu vou dividir em várias partes, praticamente cada página desse bloco de perspectiva eu vou fazer um vídeo, porque senão vai ficar muito difícil de entender e muito massivo. E se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou respondendo conforme eu consigo. Então, basicamente, a gente vai falar de perspectiva. Tradicionalmente, quando se fala em perspectiva, a gente fala numa linha do horizonte. Vou notar aí a linha do horizonte como linha do horizonte, né, LH, e pontos de fuga, PF. Você pode ter perspectiva com um, dois ou três pontos de fuga. A mais tradicional zona é 2, mas tem umas perspectivas de um ponto de fuga que tem ali na página do Loomis, né? Você deve ter visto aí na imagem anterior. É, mas eu vou mostrar aqui também. Esse esquema de perspectiva, para saber isso a gente precisa de dois conceitinhos da geometria que eu vou falar rapidamente, que se você tem uma linha e você tem uma linha que segue na mesma, no mesmo plano, no mesmo sentido que ela, essa linha paralela. E se essa linha corta, se você tem uma outra linha que corta ela a 90 graus, ela é chamada de perpendicular. Parece um conceito meio bobinho de falar, é um conceito de geometria que você deve ter aprendido na escola, mas ele vai ser muito importante que o Loomis ele já parte do ponto de fuga para medição, né? A primeira coisa que ele explica é a medição. E ele não mostra diretamente como construir as coisas que eu vou mostrar depois que eu explicar as medições dele. Então, o Loomis ele usa uma coisa que ele chama de pontos de medição. Os pontos de medição de planos perpendiculares ao chão, eles vão estar em uma linha perpendicular ao ponto de perpendicular pelo ponto de fuga perpendicular ao ponto de fuga desses planos. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Você tem uma linha do horizonte e daí eu quero construir uma cerquinha. Essa cerca no mundo real, como que ela é? Se eu olhar de frente a cerquinha, ela vai ter distâncias, ela vai ser meio que distante os postinhos da cerca. Então, ó, aqui ficou já meio torto, né? Tudo bem, mas sei lá, eu estou fazendo meio intuitivamente. Essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Quando eu jogo em perspectiva, quando eu construo isso na diagonal, a impressão que dá é que esse poste está mais longe do que esse desse,
do que esse desse. Quanto mais perto da linha do horizonte, menores a distância. E quanto mais próximo do observador, que é longe da linha do horizonte, maiores as distâncias. Então, quando eu vou construir minha cerquinha, eu pego lá a linha do horizonte, puxo a linha onde seria, vamos dizer, a calçada, né? Essa linha aqui. Puxo a linha da calçada. Tá. Então, meu chão, meu plano está aqui, né, nessa diagonal. E eu subo o primeiro postinho. Subi o primeiro postinho, eu decidi a altura do postinho. Decidir a altura do postinho vai depender de vários fatores. Assim, tem vários outros cálculos, percepção, o que mais eu vou colocar na cena. Se, por exemplo, eu for colocar uma pessoa do lado dessa cerca, eu quero que essa cerca seja uma cerca bem baixinha. Então aqui eu vou ter uma pessoinha. Eu quero que essa cerca seja meio da altura da cintura dessa pessoa. Então eu decidi a altura aqui. Certo? Então é esse tipo de coisa que define essa altura inicial da cerca. Mas beleza, eu decidi a altura do primeiro postinho. Como que eu chego nos próximos? Eu vou pegar uma linha perpendicular aqui à linha do horizonte, passando pelo ponto de fuga. E do topo desse poste eu vou puxar uma linha até ali. Quando eu puxo essa linha, eu determino o que eu chamo de ponto de medição. Daí o que eu vou usar? Eu poderia colocar a distância aqui da basezinha do poste, mas não é o que eu quero. Eu quero que essa distância aqui seja da metade da altura do poste, para não ficar tão distante. Como que eu decidi isso? Ah, tá. Beleza, se eu jogasse direto aqui e eu tenho aqui, eu decidi o poste inicialmente, marquei aqui essa linha onde é o topo do poste e a base do poste. Se eu puxar até aqui o ponto de medição, eu vou ver que vai ficar muito longe um postinho do outro. Eu quero mais próximo. O que eu faço se eu quero mais próximo? Eu achei a metade da altura do poste e puxei até o ponto de fuga. Então, o que eu vou usar? Tem aqui o poste. Aqui começo minha medição. Jogo do poste para o ponto de medição. Do ponto de medição, eu vejo esse encontro aqui, como é linha média. Esse ponto B. Onde tem esse ponto B é onde está meu próximo poste. Então, beleza. Sobe aqui o postinho. Repito o processo. Daqui do ponto B, onde começa e onde termina o poste, tá? Eu tenho aqui essa linha que eu já tinha determinado a linha das alturas dos postes. Então, todos os postes, o topinho deles está aqui e a base deles está aqui. Então, minha cerquinha vai ser construída dessa forma. Repito o processo. Volto para o ponto de medição, encontro esse meio e achei aqui minha cerquinha. Volto para o ponto de medição, encontro esse meio e achei minha cerquinha. Então, eu vou tendo... vamos de novo aqui. Vocês vão vendo que essas distâncias elas vão sendo menores, mas elas estão numa medição correta. Esse poste, na vida real, olhando-se de frente, ele estaria um equidistante ao outro. Então, por isso que a gente usa esse método para construir. Até onde vai ficando assim quase sem graça eu desenhar essa casinha. É bem complexo esse conceito, eu espero que dê para entender, mas é uma forma de você encontrar medidas equidistantes dentro de um desenho. Não necessariamente isso é tão útil assim, mas quando você vai fazer uma projeção muito complexa, encontrar essas medidas equidistantes é bem útil. Eu vou mais ou menos repetir esse conceito aqui quando eu falo em planos paralelos ao chão. Então é a mesma coisa, o plano que está paralelo ao chão, o ponto de medição vai estar na linha do horizonte. Então o que é um plano paralelo ao chão? Né? Seria o próprio chão, né? Ou alguma coisa, vamos dizer assim, aqui é o meu chão. Se eu tenho o teto de uma casinha, eu tenho aqui o teto de uma casinha, esse plano aqui, ele está paralelo a esse aqui. Ou se eu quero fazer as medições, que é o que mostra no exemplo do Loomis, dos ladrilhos de uma calçada. Então eu vou lá, pego
minha linha do horizonte, meu ponto de fuga, risco minha calçada. Eu podia ter feito de azul, né? Mas tudo bem. Risco minha calçada. E eu quero que minha calçada tenha seus ladrilhinhos marcadinhos. Né? Eu vou até fazer aqui uma base para uma alturinha para calçada. Então tá, eu quero que essa calçada tenha uns ladrilhos. O que eu vou fazer? Meu ponto de medição está na linha do horizonte. Então, o que eu preciso saber? Eu vou pegar daqui, onde termina a minha calçada, vou puxar para cá. Deixa eu fazer de azul para ficar mais fácil. Vou puxar para cá minha linha. Pá, pá. E se eu usar aqui, eu vou de novo fazer um ladrilho muito grande. Então vamos criar uma linha só de construção, bem aqui no meio. Pá. Então eu tenho aqui onde vai ser meu ladrilho da calçada. Então eu risco aqui. Pá, pá. O ladrilho sempre paralelo a essas linhas, tá? Então vamos para o próximo ladrilho. Pá. Risco aqui. Tá vendo? Eu estou montando como se fossem umas peças nessa calçada. E esse tipo de detalhe, de você colocar um ladrilho numa calçada, de você colocar os postezinhos, né? Eu poderia roubar e colocar os postes seguindo o ladrilho, né? Daí eu não precisaria fazer aquela medição que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E vai dar exatamente a mesma coisa, a medição, se eu fizer a cerca subindo exatamente aqui. Tá? Então eu conseguiria roubar no jogo da cerca, mas eu estaria fazendo uma coisa meio monótona. Por isso que normalmente você não coloca cerca nessa mesma linha, porque senão fica monótono. Normalmente o correto seria colocar a linha do azulejo aqui e a cerca em algum ponto aqui e recalcular tudo, para o desenho não ficar meio chato. Então, esses são os métodos de medição equidistantes em um desenho. Isso ajuda você a descobrir muitas coisas. E agora a forma de usar o ponto de fuga, ela, ela é relativamente simples, né? Eu vou fazer uma construçãozinha aqui básica, só para entender como ele funciona. Então eu tenho aqui uma linha do horizonte, eu tenho um ponto de fuga e outro ponto de fuga. Eu vou construir uma coisa que está na linha do horizonte. Depois, mais pra frente, a gente fala sobre coisas acima e fora da linha do horizonte, mas vou construir uma coisa aqui. Então eu coloco uma. Vou construir um cubinho para começar, né? Um retângulo, um paralelepípedozinho. Coloco essa marcação aqui e vou puxando minhas linhas. Ponto de fogo. Posso puxar com régua, posso puxar com régua. Mas vamos freehand aqui para ir um pouco mais fácil. Então eu tenho essa. Aqui seriam minhas paredes do meu cubo e eu vou determinar onde está, onde acaba meu retangulinho. Meu retangulinho acaba aqui e daí eu vou vir aqui no ponto de eu vou escolher onde acaba o outro lado. Pá. Então tá, então tem as paredes do meu retangulinho. Ah, mas eu quero transformar isso numa casa. Beleza. Eu preciso achar o meio desse retângulo. Como eu acho o meio geográfico desses retângulos? Eu faço um X aqui. Quando eu faço esse X, essa linha é a linha do meio. Tá vendo que visualmente ela está mais para cá do que seria aparentemente um meio se você dividisse as medidas? É porque a perspectiva ela joga no lugar onde visualmente estaria de forma correta isso daí. Então, quando eu faço isso, eu posso subir essa linha, chegar aqui e, ó, construo um telhadinho. Do telhadinho eu puxo aqui para o ponto de fuga, tá? Onde termina aqui minha casinha, sigo na paralela e fecho um telhadinho. Então, vocês viram, a partir do ponto de fuga,
eu consegui construir uma casinha que está seguindo uma perspectiva real. A perspectiva, sim, ela é bem difícil você pegar o jeito, mas o Loomis ele fala um negócio assim: a perspectiva parece mais difícil do que é. Você deve conhecê-la para desenhar. Então, assim, né, não ajuda muito, né, Sr. Loomis? Mas tudo bem. Para a gente treinar a perspectiva, você pode criar cenários, você pode olhar fotos com cenários e tentar encontrar a perspectiva, então encontrar a linha do horizonte e desenhar esses cenários. Ou você. Ó, aqui eu já fiz uma coisa errada, tá? Quando eu faço uma janela, eu tenho que alinhar tudo aqui aos pontos de fuga. Então a minha janela tem que estar aqui. Aqui. Eu quis fazer meio intuitivo, já não deu certo. Tá? Então eu tenho minhas janelinhas assim e assim. Então é muito treino, é muita dúvida, é muito. Sei lá, é difícil, a perspectiva é bem complicado. Mas a gente tem que tentar entender o máximo possível para não cometer erros grosseiros. O importante da perspectiva é não cometer erros grosseiros. Qual a importância da perspectiva no desenho? Porque eu tenho essa casinha. Se eu desenhar uma pessoinha aqui, a pessoinha ela tem que ter essa altura. Por quê? Essa pessoinha ela está próxima da casa, então ela tem que ser menor que essa porta. Agora, se eu quiser indicar que daqui dessa casa saiu um caminho que tá vendo que tá bem longe da linha do horizonte e tem uma pessoinha bem próxima do leitor, eu coloco essa pessoinha bem maior. Tá vendo? Essa pessoa ela é maior que essa casa. O que isso quer dizer? Esse plano onde está essa pessoa está muito mais próximo daqui e muito mais longe do fundo. A perspectiva ela ajuda a descolar o cenário, ela ajuda a criar camadas de profundidade num cenário. Para fechar esse conceito, tem a perspectiva de um ponto de fuga. A perspectiva de um ponto de fuga ajuda você a construir uns cenários um pouco mais simples. A diferença de um ponto de fuga para dois pontos de fuga, na verdade, é o tipo de cenário que você vai fazer e a intenção narrativa para aquilo. Isso é muito importante, assim. Mesmo uma ilustração, ela tem uma narrativa. E então, quando você quer direcionar o olhar do seu leitor tudo para um lugar só, o do seu observador, ou de seja lá quem for, você usa um ponto de fuga só. Você tem aqui um ponto de fuga e tudo vai sair a partir disso. Então, vai ser aquelas cenas com uma rua terminando no final, um trilho de trem. Pode ser aqui no livro do Loomis ele cria meio um porto, uma coisa assim. E tudo vai estar ligado exatamente a esse ponto de fuga. Então eu estou construindo aqui rapidinho assim esse cenário que o Loomis faz. E aqui no alto tem também um objeto flutuante meio içado. Então tá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lugar onde tem uma estação de meio de trem, então tem uns trilhos. Óbvio, esses trilhos aqui, tá? Eu tô fazendo muito a olho, tá totalmente errado, mas a gente tinha que usar os nossos pontos de medição seguindo aquele mesmo esquema lá, né? Põe aqui o ponto de medição, puxo aqui, encontro uma mediana aqui, pá, daqui eu crio um outro trilho, mesma coisa, tá? Repetindo lá o processo. Esse seria o correto, ó. Isso é até legal, ó. Eu desenhei meio intuitivo, mas olha como seria o correto dessa linha de trem. Pá, pá, ponto de medição, marquei aqui o primeiro. Marquei, encontrei aqui pá, encontrei aqui o segundo. Pá, encontrei o terceiro.
Tá, ó, o quarto eu acertei, hein? Ó, eu até, ó, minha perspectiva visual até que tá razoável. É, ó, aqui já não, já, já fracassei. Mas, ó, tá vendo? É interessante como a gente, com o tempo, a gente pega uma manha da perspectiva e vai achando ela com mais facilidade. Então, eu construí aqui um trilho de trem. Aqui teria uns postes. Eu não vou fazer as medições, desculpa, mas vai ter os postezinhos. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui em cima tem uma coisa interessante que eu fiz, que está no desenho do Loomis, eu queria mostrar. É um objeto que está muito acima da linha do horizonte. Então eu tenho ele aqui, eu vou puxar tudo para o ponto de fuga e vou encontrar meio que a base desse objeto aqui e a lateral. Então aqui, opa, tá vendo? Eu construí essa caixinha que está acima. O que eu vejo nessa caixinha? O fundo dela, eu vejo essa caixinha de baixo para cima. Esse é o grande lance da perspectiva. Você decidiu o que você quer mostrar para a pessoa, você quer mostrar essa caixa de baixo para cima, você quer alinhar todo o olhar da pessoa para cá. Quando você constrói um ponto de fuga em uma perspectiva, você direciona o olhar da pessoa. Deixa eu pegar aqui. Então, quando a gente faz essa perspectiva com dois pontos de fuga, a gente cria uma tensão onde está esse objeto e cria um plano de fundo ali, mas é mais disperso. Quando eu faço com um ponto de fuga, todo o olhar da pessoa vem para cá. A hora que você tirar essas linhas, ainda assim, quando a pessoa olhar, aqui vai ser o centro do seu desenho. Então, você vai criar um túnel visual. E isso é muito importante na perspectiva. Você entender não as medições, mas saber como usar a perspectiva. Saber usar para olhar de cima para baixo, de baixo para cima, e criar um ponto focal é muito forte. Aqui coincide, né? Ponto de foco com ponto focal. Então é isso, pessoal. O vídeo já ficou bem longo, mas é um tema complicado. Os próximos talvez sejam um pouco mais fáceis. Obrigado aí por ouvir. Obrigado pela paciência. Em breve tem mais vídeos continuando essa série. Até mais.